Ainda, no plano da prisão temporária, a pergunta bem legal que eu vi é a seguinte. A lista dos crimes que admitem prisão temporária está lá na 7960, artigo 1º, inciso 3º. Se você for ao inciso 3º do artigo 1º da 7960 de 89, você vai encontrar uma lista de crimes. Rol taxativo. Os crimes que admitem prisão temporária estão aqui no artigo 1º. Porém, a lista destes crimes, ela não contempla todos os crimes hediondos e equiparados. Nós temos o estupro de vulnerável, o favorecimento à prostituição de menor ou vulnerável, tortura, terrorismo, falsificação de remédio, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Eu tenho de uso proibido. Eu tenho o quê? Crimes que estão na 8072, mas não estão na 7960, inciso 3º do artigo 1º. Como resolver este conflito aparente de normas? O que a gente faz? Como eu tenho uma lei federal, Lei 8.072 de 90, que diz para os crimes desta lei, a prisão temporária é de 30 mais 30, o que eu faço? Eu verifico que a Lei 8.072, aumentou o prazo da prisão temporária e também ampliou o rol dos crimes descritos no artigo 1º, inciso 3º, da 7960, para alcançar outras figuras típicas. Então, o que eu tenho aqui? Você tem que falar o seguinte: qual é a lista dos crimes que admitem a prisão temporária? 7960 de 89, artigo 1º, inciso 3º. Aqui eu tenho a primeira lista de crimes que admitem a prisão temporária. Check. Segundo, 8.072 de 90, tenho no artigo 2º, parágrafo 4º desta lei, a segunda lista de crimes que admitem prisão temporária. Então, grava isso. A lista do inciso 3º continua taxativa, mas a lista dos crimes que admitem prisão temporária só estará completa com a soma das duas leis. Agora sim, eu tenho a lista completa dos delitos que admitem a prisão temporária. Observação. No artigo 1º, inciso 3º, um dos crimes mencionados lá na 7960 é a quadrilha ou bando. Vocês vão adorar essa, né? Pela discussão. A quadrilha ou bando era o nomen iuris do crime do artigo 288 do Código Penal. Muito bem. Essa lei sofreu alteração e não existe mais quadrilha ou bando.
Hoje nós temos associação criminosa. A quadrilha ou bando tinha de ter no mínimo 4 integrantes. A associação só precisa de 3. O problema é que a associação tem um nome novo, uma estrutura nova, mas foi colocada no mesmo artigo. Aí eu pergunto para vocês, legalistas ferrenhos, defensores da legalidade no plano penal. A associação criminosa, já que não é quadrilha ou bando, admite prisão temporária? Pessoal, é pacífico que associação criminosa admite prisão temporária. E ele não admite prisão temporária pelo nome do crime que está na lista. Ele admite prisão temporária por força do artigo que está entre parênteses ao final. Todo mundo que entrar no 288 vai admitir prisão temporária. Perfeito? Muito bem. Pergunta bem legal, bem interessante é a seguinte. Vamos lá. Para os crimes previstos na 7960 de 89, critério temporal. O prazo da temporária é 5 dias, prorrogáveis mais 5 se precisar. A 8.072 de 90, um aninho depois, tá? Traz que crimes mais graves precisam de mais tempo para investigar. Eu tenho a prisão temporária de 30 mais 30. Por 2 critérios. Pelo critério da especialidade e pelo critério cronológico, pelos 2, eu tenho certeza que crimes hediondos terão como prazo da temporária 30 mais 30. Tendo sido ele replicado ou não na Lei 7960. É crime hediondo? Está no artigo 1º ou parágrafo único do 8.072? Está, então o prazo é esse. Ah, mas ele também está lá nessa lei, não importa. Quando ele nasceu, ele tinha o prazo de 5 mais 5, mas a partir de 1990, eu tenho um regramento específico e mais atual. Então, se for hediondo ou equiparado, eu uso 30 mais 30. Perfeito? Muito bem. Então, aqui, só para divertir vocês ou deixá-los mais preocupados, a solução foi: vale o que está entre parênteses e não o que está escrito. E aí você senta e reza, né? Então, temos aí critérios jurisprudenciais que privilegiaram a alma do crime. Um bando de gente se junta para praticar delito, chamava quadrilha ou bando, agora mudou de nome, só que o artiguinho foi mantido. Tá bom? Muito bem. Súmula agora 192 do STJ. A súmula 192 do STJ diz o seguinte: compete ao juiz das execuções penais do Estado, já vi várias questões falando disso, hein? Compete ao juiz das execuções penais do Estado a execução das penas impostas pela Justiça Federal, pela Justiça Militar ou pela Justiça Eleitoral. Quando? Quando o sujeito estiver recolhido a um estabelecimento sujeito à administração estadual. Essa é fácil, vocês não vão mais errar, ó. Competência
competência na execução. Competência na execução qual é? A VEC ou VEP, depende do seu estado, tá? Estadual. E a VEC ou VEP federal. Quando um juiz da execução será federal? Quando o sujeito cumprir pena em presídio federal. O juiz competente será o juiz da VEC ou VEP estadual, quando o sujeito cumprir pena em um presídio estadual. Então, a qualidade do presídio é que atribuirá a competência federal ou estadual do magistrado durante o cumprimento da pena. Tá bom? Então, temos aí esta súmula que diz, que justifica aí o que nós temos hoje, essa dicotomia entre juiz da VEC federal e juiz da VEC estadual. Isso é muito importante depois do pacote anticrime. Por quê? Porque ele coloca lá líder de organização criminosa, já começa no presídio federal, sob o regime de segurança máxima de um presídio federal. Isso não é castigo, não é RDD, não é sanção. Isso não é escolher regime no lugar do juiz. Disfarçadamente eu falo em normas de organização penitenciária que esse tipo de condenado começa a cumprir a pena ali, tá bom? Com isso eu consigo imputar um regime inicial fechado obrigatório e burlo ali aquela decisão do Supremo. Vamos esperar a decisão do Supremo que virá posteriormente sobre esta previsão da LEP, tá bom? Vamos falar agora de livramento condicional. Tema muito difícil, o livramento condicional. Vamos lá. Está aí na tela para você o livramento. Vamos trabalhar esse tema com algum cuidado, tá bom, gente? Vamos lá. Livramento condicional. Vamos relembrar o que é isso. Temos um regramento hoje no Código Penal, mais Lei de Execução Penal. Não tem como estudar esse tema sem ser nessas duas leis juntos. Muito bem. Perceba que é um benefício e é. Tanto é que ele vem lá no cálculo do condenado, que vem lá prazos para progredir para o semiaberto, para o aberto e o livramento condicional. Ele vem lá como benefício. Esse benefício decorre do sistema progressivo de cumprimento de pena, mas, questão de prova número 1, até colocar aqui em laranja, não se exige a passagem por todos os regimes para que o sujeito possa receber a concessão do LC, do livramento condicional. Questão número 1. 2. O reeducando, nome chique, né? Não necessita passar por todos os 3 regimes para fazer jus ao livramento. Então é possível que ele esteja no semiaberto e já tenha direito do livramento, a depender do preenchimento dos requisitos. Novidade do pacote anticrime. Além de outros requisitos, para que o sujeito possa obter o livramento condicional, ele não pode ter cometido falta grave nos últimos 12 meses. Então, a falta grave interrompe a contagem para o livramento condicional? Fiz 1000 vezes essa questão nas quarentenas da magistratura, tá? Não. A falta grave não interrompe a contagem para o livramento condicional. Não. Entretanto, a falta grave, ou melhor dizendo, a ausência, joguinho de palavra, hein? Ausência de falta grave
nos últimos 12 meses é um novo requisito para obtenção do livramento condicional. Muito bem. É o livramento condicional um mecanismo de política criminal. Por quê? Reduz o tempo do encarceramento do reeducando. Antecipa de maneira provisória a liberdade do acusado, desde que ele preencha requisitos e assuma o compromisso de cumprir condições. Isso chama livramento condicional, que vão entupir o cara de condições para livrá-lo antes da hora. Preenchidos os requisitos legais, o magistrado deve conceder este benefício. Sim, o livramento condicional é um direito subjetivo do executado. Parágrafo 2º. Redação dada pela 13964. A decisão do juiz que determinar a progressão de regime, a gente está lá no 112 da LEP, tá bom, gente? A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do MP e do defensor. Procedimento que também será adotado na concessão do livramento condicional, na concessão do indulto, na concessão da comutação de pena. Então, eu tenho aqui o contraditório, não só na progressão, mas também no livramento condicional. E detalhe, só posso falar, agora muita atenção, hein? Eu só posso falar em contraditório no livramento condicional quando o livramento condicional, então quando o livramento condicional for cabível. Porque agora nós temos situações, eu diria duas, em que o livramento condicional não será cabível. Estou falando de um requisito que afasta o livramento condicional, mas não aqueles previstos no 83 do Código Penal, previstos no 112 da LEP. Quando você estiver estudando crime hediondo, livramento condicional, você precisa do 112 da LEP. Mas, especificamente, inciso 6 e inciso 8. O inciso 6, ele fala: o sujeito pode progredir de regime, cumprido metade da pena, 50%. Se, 2 pontos, letra A, se ele foi condenado por crime hediondo ou equiparado, que é o tema da nossa aula, só que com resultado morte, sendo primário vedado o livramento condicional. Então, eu tenho hediondo ou equiparado, com resultado morte, sendo primário. Dessa tríade, eu tenho 2 conclusões.
Primeiro, esse cara, para progredir, para sonhar em progredir de regime, ele tem que fechar metade da pena. E ele não vai terminar de cumprir a pena dele em casa, não. Por quê? Para ele é vedado o livramento condicional. O máximo que esse cara vai conseguir. Se começou no fechado, é muito provável que ele começou no fechado. 50% da pena depois, esse cara vai conseguir ir para o semiaberto. E a outra metade vai ser a metade do que falta, tá, gente? Porque ele possa ir para o restinho da pena para o aberto. E é vedado o livramento condicional, não por conta da hediondez, mas por conta do resultado morte somado com hediondo ou equiparado. Mesma coisa que do oitavo, só que agora o rigor é maior. Vamos trocar de cor para diferenciar. 70% da pena, cara, 70% da pena no mesmo regime. Se ele for o quê? Reincidente em hediondo ou equiparado. Tem uma reincidência específica. Com resultado morte, de novo. Aqui, claro, vedado o livramento condicional. Tá bom? Então, o que faz a vedação do livramento condicional, a nova roupagem do 112 da LEP, é o que eu pintei em laranja para você. Com resultado morte. Aí começam aquelas elucubrações, né? Professor, isso não seria bis in idem? Não é uma dupla punição pelo mesmo fato? O cara já praticou o crime e como teve a morte, a pena dele já tem aquele patamar. Ele só vai conseguir progredir com um patamar alto por conta da morte que já faz parte do crime. Puni-lo 2 vezes pela mesma morte não seria bis in idem? Isso é uma tese de defesa que está sendo aventada em poucas conversas, tá? Eu não levaria isso para prova nenhuma. Você pode até agradar a Defensoria Pública do Estado e da União em um eventual exame oral, tá bom? Ou se os caras forçarem você por esse caminho, no mesmo toada daquela da reincidência, que ela é bis in idem, porque se elimina a reincidência nos maus antecedentes, então seria uma pena perpétua. Você tem uma discussão aí que você até poderia cogitar aqui essa tese, mas ainda ninguém falou, tá no cantinho e fica só sementinha para você plantar daí no tocante a este resultado morte como impeditivo para livramento condicional de quem foi condenado já por crime hediondo equiparado. O primário, a única diferença é que o primário fica com 50% e o reincidente específico com 70%. Nenhum deles vai deixar de conseguir a progressão de regime, tá bom? Salvo se fora desse critério objetivo, que é a porcentagem, tem a parte subjetiva, que é o comportamento carcerário. Se o comportamento carcerário do cara não for bom, ele não terá direito à progressão. Beleza, gente? Muito bem. Com isso, nós terminamos aqui, né? Deixa eu clicar aqui para ficar bonitinho. Terminamos aqui a Lei dos Crimes Hediondos com a roupagem do pacote anticrime, polêmicas, discussões, debates e meu conselho para você, de amigo, de professor, diante de uma questão objetiva, o seu porto seguro é a letra da lei. É a legalidade que vai aprovar você no concurso, tá bom? É a legalidade que vai aprovar você no concurso. Combinado? Muito bem. Deixo aqui meus contatos para vocês. Para quem não é nosso aluno, tá aqui, professor Ivan Marques. Meu Instagram é prof.ivanmarques. Se você é nosso aluno, na área do aluno, você vai lá, coloca sua dúvida e a gente comenta, tá bom? Muito bem, vamos ver então, agora que a gente já terminou, eu vou encerrar aqui a aula e eu volto para a gente tirar as últimas dúvidas. Vamos lá.
Maravilha, meus queridos alunos, futuros juízes, promotores, delegados, defensores, procuradores, diplomatas, enfim, aquilo que você quiser ser, você vai conseguir. Então, terminamos aqui a aula dos crimes hediondos. Pessoal, tá aí, obrigado, valeu, gente. Telegram, tô sem Telegram, eu uso mais o Instagram, tá bom? Que é o prof.ivanmarques. Valeu, Carla, valeu, Cláudia, Frank, Farnese, Tati, João, ou Edson aí, Edson, um abraço para você, cara, valeu. Tessa Velar, estudando firme aí, a Carla tá tirando as dúvidas, muito bom. Quem mais tá aí? Também o Lucas, né? O Lucas trouxe uma questão bem interessante pra gente aí. E a sugestão, Lucas, letra da lei, cara, tá? Quando você tiver numa prova objetiva, vai por mim, depois você vai ver o gabarito e fala, putz, ignoraram a posição do Renato. Pode ser que aconteça isso numa prova de Ministério Público em segunda fase, talvez não, mas eu acho que a posição dele é extremamente restritiva, tá? Ou seja, diminui os casos de crimes hediondos, tendo escrito na lei a palavrinha morte. Ah, mas a morte é só por conta da restrição da liberdade. Não quando ele te manda lá para extorsão do 158, parágrafo 3º. Você chegando lá, você vê bem que são 3 situações totalmente diferentes, tá? A restrição está lá em cima, isoladinha, a morte e a lesão está aqui embaixo. Então, com a nova roupagem proposital de 2009, que mudou a extorsão para separar as coisas. Então, você tem aí uma explicação diferenciada, tá bom? Muito bem. Agenda da semana. O pessoal quer a agenda da semana. Beleza. Então, eu vou adiantar a aula de amanhã, tá? A aula de amanhã vai ser bem voltada aí para a polícia. Eu vou explicar para vocês uma lei que diz respeito à documentação, que é a 5553 de 68. Nossa, nem sabia dessa lei, mas ela está em bastante edital. Atribuições da Polícia Federal, vamos falar também. E vamos falar sobre a 12.830, aquela lei que equiparou delegado a juiz, promotor no tratamento protocolar. Temos algumas decisões envolvendo aí estes temas policiais. Então, amanhã nós trataremos de 3 leis muito importantes aí para a polícia, tá bom? Então, e depois de amanhã, provavelmente, os crimes contra a ordem tributária. Depois eu espero falar dos crimes ambientais. Aí depois, na sequência, se eu não me engano, ele vem os crimes da lei de licitações. Que aí na sequência já vem ali os crimes do consumidor. Temos também aí muitas leis pela frente. Eu já calculei aí umas 26 leis pendentes, tá? Que estão faltando aí a gente fazer essas gravações. Então, vamos que vamos para cima. É isso. Opa, tem pergunta aqui, vamos lá. Roubo com emprego de arma de fogo de uso permitido é hediondo? Pergunta do Frank. Frank, você viu ali no roubo que ele fala circunstanciado pelo uso de arma e depois ele fala permitido e restrito. Então, ele coloca ali o emprego da arma de forma indiscriminada, tá? Ele coloca ali, ele faz questão de colocar de posições diferentes para não deixar dúvida o confronto contra as armas que o pacote anticrime trouxe. Tá? Se for lá no Estatuto do Desarmamento, você vai perceber ali um recrudescimento muito forte, porque essa era a vertente aí do ex-ministro da Justiça de pegar pesado quem tem arma, e ele acha que a culpa do armamento que dificulta a segurança pública do nosso país. Então, ele colocou aí dessa forma, tá bom? Valeu, gente. Então, ó, vamos tirar as próximas dúvidas aí na nossa área do aluno ou prof.ivanmarques, e a gente vai esclarecendo aí que muita água vai passar por baixo dessa ponte, dessa Lei 8.072. Pra vocês terem uma ideia, acho que já é a 3ª ou 4ª vez que eu gravo essa aula, porque a coisa não para de mudar. Qualquer novidade eu volto. Valeu, gente. Um abraço a todos. Tchau, tchau.